Meus queridos, graça e paz, vamos a mais uma semente de Deus. Antes eu quero parabenizar a você, trabalhador, você que com o suor do seu rosto sustenta sua casa, você que produz para a nossa nação e faz com que a nossa nação possa ser uma nação de progresso, uma nação próspera pelo trabalho que as suas mãos estão produzidas. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele trabalha em benefício daqueles que nele esperam. Nosso Deus também é um trabalhador. Vamos a mais uma semente? Eu quero convidá-lo, então, a me acompanhar, por gentileza, no texto que se encontra em Filipenses, capítulo 2, e nós continuaremos fazendo a leitura a partir do verso 14, e diz assim: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Hoje a nossa reflexão ela vai ter por objetivo responder a duas perguntas, e a primeira pergunta ela é como? Como ser um imitador de Cristo? Como desenvolver a nossa salvação? Como viver uma vida sem murmuração, sem contenda, diante de situações difíceis, ao lado de pessoas difíceis? Como brilhar como luzeiros no mundo? Como podemos viver dessa forma que Paulo está tão incisivamente falando? A resposta a essa pergunta é retendo firmemente a palavra da verdade. Na versão que eu acabei de ler, ela vai dizer preservando a palavra da verdade. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e pude observar que essa palavra epichen, ela tem um sentido muito amplo. Ela pode significar reter, manter, preservar, como também ela pode significar oferecer, manifestar e espalhar. Eu fiquei pensando como que essa palavra ela pode ter um significado tão abrangente e qual será o sentido dessa palavra nesse momento. E eu fui pesquisar algumas figuras de linguagem, porque o sentido aqui ele é meio metafórico, e uma das figuras que me veio à mente é uma palavra. É claro que Paulo não está querendo usar essa palavra aqui que eu vou falar. Eu vou usar para explicar. É uma palavra chamada nidação. Nidação é um fenômeno que acontece no corpo da mulher logo após a fecundação. Aquele momento quando há o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Óvulo e espermatozoides se encontram dentro dos tubos ovarianos. E ali ocorre então a fecundação. Ali começa o nascimento. Só que num período de até 5 dias, essa pequena célula chamada ovo ou zigoto, ela vai percorrendo um espaço até descer para o útero. E quando chega no útero, se não ocorrer a nidação, então o óvulo fecundado ele será eliminado, ele será abortado. Então, a nidação, ela faz a retenção do óvulo fecundado. Ou seja, eu e você, nós passamos por esse processo dentro do útero da nossa mãe. E o que seria, pastor, mais ou menos nidação? Nidação é quando, então, essa célula minúscula, chamada zigoto, o óvulo fecundado, ele gruda na parede do útero. Ele gruda ali no endométrio, ele gruda, ele é retido ali, ele é segurado ali.
E quando há essa retenção, ali então está o processo inicial da gestação. É ali que se começa a formar a placenta. É a partir disso que alguns hormônios serão produzidos e um importantíssimo, que é o HCG. Por isso que quando a mulher vai fazer o exame de sangue, está lá no sangue, beta-HCG. Porque esse hormônio ele é produzido quando a mulher está grávida. Então a nidação, ela quase que inaugura a gestação no útero. Por que eu estou dizendo isso? E qual é a ligação disso com o reter firmemente a palavra da verdade? Porque ali existem duas transformações. A primeira transformação no corpo da mulher. O primeiro desenvolvimento é no corpo da mulher. Como a gente já falou, um hormônio é produzido, uma placenta é criada e dali para frente é tudo novo. É muita modificação que vai sofrer no corpo dessa mulher. E por que isso vai acontecer? Por causa da nidação. Por causa daquele óvulo que foi retido dentro do corpo dela. E o interessante é que o óvulo retido, ele produzirá também uma série de transformações no próprio óvulo. É ali que então vai se passando por todas as fases da gestação. É ali que vai deixar de ser uma microcélula, né? um ser minúsculo, para se tornar um feto, um bebê dentro do ventre materno. Então existem duas transformações. Primeiro, na vida de quem está retido o óvulo. E segundo, o próprio óvulo vai se desenvolvendo. Uma vida vai sendo gerada através desse fenômeno da nidação. Pastor, eu achei legal, mas eu ainda não consegui aplicar. Então vamos aplicar. O que Paulo está querendo dizer é que nós só seremos luz no mundo de trevas. Nós só seremos e só faremos a diferença nessa geração pervertida, nesse mundo corrompido. Nós somente conseguiremos viver uma vida de transformação, sem contenda, sem murmuração, desenvolvendo a nossa salvação, se nós conseguirmos reter dentro de nós a palavra da verdade. E aqui fica uma pergunta, uma outra pergunta. Qual tem sido o seu relacionamento com a palavra da verdade? O corpo da mulher muda por causa dessa retenção. Ela retém o óvulo fecundado dentro de si. Ela segura, ela preserva aquilo. E ali começam as mudanças no seu corpo. As mudanças na sua vida, elas só serão geradas pela maneira como você se relaciona com a palavra de Deus. Você só conseguirá brilhar no mundo dependendo do seu relacionamento com a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo contou uma história chamada Parábola do Semeador. E ali, o objetivo dessa história é apresentar formas diferentes de acolher a semente da palavra de Deus. Vai dizer que uma semente caiu na beira do caminho. As aves do céu vieram e pegaram aquela semente. Aquela semente ali não teve nem tempo de se aprofundar. Um outro momento vai dizer que uma semente caiu entre as pedras. Criou até um pouquinho de raiz, mas não chegou a frutificar porque com o sol ela secou e murchou porque não tinha raiz. Essa é uma maneira de você se relacionar com a Bíblia. Você se relaciona, mas a palavra não chega a gerar fruto na sua vida porque não tem raiz. Há uma outra maneira, que é cair entre os espinhos. E nesse momento, o texto vai dizer que é um coração sufocado por preocupações, por paixões. Um coração onde a palavra de Deus ela não ocupa o espaço central, mas existem espinhos sufocando a palavra. E ela murcha, ela não se desenvolve ali naquele ambiente. E existe um quarto ambiente, onde a palavra de Deus ela cai numa terra boa, numa terra bem adubada,
numa terra fértil. E ela enraiza, ela se desenvolve e ela frutifica. E aí vai dizer de frutos em abundância. 30, 60 e 100. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, retenham a palavra da verdade. Retenham firmemente e permitam que essa palavra ela produza transformações na sua própria vida. Mas à medida em que ela produz transformações na sua, ela está gerando vida na vida de outras pessoas. E aí sim, uma mulher grávida, não só o corpo dela é transformado, mas o corpo dela é usado para gerar uma outra vida. Deus quer gerar vidas na terra através da sua vida e através da minha vida. E qual instrumento que Deus quer usar? A sua palavra, viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa. Jesus Cristo, num outro momento, ele falou assim, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. As minhas palavras estiverem em vós. Qual o seu relacionamento com a palavra de Deus? Tiago, um outro escritor, vai dizer, olha, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Infelizmente, a palavra de Deus ela tem entrado por um ouvido, mas ela não tem tido tempo de descer para o coração e fazer as transformações. Mas ao mesmo tempo que entra por um ouvido, sai pelo outro ouvido. Porque não há uma retenção. Somos hoje chamados e desafiados a reter firmemente, a preservar firmemente. Mas não só isso. Mas como eu disse, o segundo sentido dessa expressão não é só preservar, mas é oferecer, é manifestar. Então, uma mulher que retém um bebê dentro de si, ela manifesta para as outras pessoas um novo estado. Ela manifesta um estado de gravidez e ela manifesta uma nova vida para a vida, para o mundo, para a existência. Então, ser cristão, segundo o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, é você experimentar da palavra da vida, sofrer as transformações dessa palavra e ser instrumento para que outras pessoas possam também ser transformadas pelo poder dessa palavra. Eu teria muito ainda mais para falar, mas o apóstolo ele vai encerrar dizendo o seguinte, olha, eu estou dizendo tudo isso para que no dia de Cristo, eu não venha ser surpreendido de que trabalhei no meio de vocês em vão. Me esforcei sem nenhum resultado. O que ele está dizendo é que Deus começou uma boa obra, Deus trabalhou na vida daquelas pessoas. Paulo está dizendo o quanto ele está trabalhando, semeando e fazendo a obra na vida daquelas pessoas. E que aquelas pessoas também são responsáveis pelo trabalho, por desenvolver isso, para reter essa palavra e para desenvolver essa palavra na vida de outras pessoas. É dessa forma que nós devemos viver a vida cristã. E aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas como ser crente? Como viver a vida cristã no meio de uma geração pervertida? É dessa maneira. É como se um jovem perguntasse assim, pastor, como que eu vou ser um crente fiel na minha faculdade? Pastor, como que eu vou ser um crente fiel no meu ambiente de trabalho? Como que eu vou ser um crente fiel entre os meus amigos que não são cristãos? Como? Retendo firmemente a palavra da verdade. Essa palavra gera vida na sua vida e através daquilo que essa palavra faz na sua vida, você é instrumento para transformar a vida de outros. Então você não está mais com medo de viver uma vida e pecar, mas você está consciente de que essa palavra que te transforma, que te santifica, que te liberta, ela
também é poderosa para, através de você, fazer uma obra grande na vida das outras pessoas. Então não é eu me perder na faculdade, mas é eu passar pela faculdade ganhando pessoas para Jesus. Não é eu me perder no meio dos meus amigos, mas é estando no meio dos meus amigos, ganhá-los para Jesus. É dessa forma que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu espero que seja assim, para que no dia de Cristo eu venha ter plena consciência de que eu não trabalhei em vão. Que o Senhor continue desenvolvendo a obra que Ele começou na sua vida e na minha vida. Que você faça a sua parte de compromisso com a palavra, de ouvir a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra, de memorizar a palavra, de praticar a palavra e de compartilhar a palavra. Essa é a maneira que nós temos de reter e de espalhar a palavra da vida, geradora de vida e que transforma a vida das pessoas. Recebe essa semente de Deus, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.